O ano era 2007 e as notícias de um crime foram manchete em todo o mundo. Madeleine McCann, de 3 anos, desapareceu do quarto onde ela e seus irmãos estavam dormindo. Apesar de anos de investigação, campanhas e teorias da conspiração, o caso ficou completamente estagnado. Mais recentemente, para a surpresa de todos, autoridades divulgaram que estão trabalhando com novas pistas. E não apenas isso, temos presos. Será que finalmente vamos descobrir o que aconteceu com ela após 14 anos? Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial, com mais uma semana maravilhosa aí pra você. Primeiramente, muito obrigado pra você que está aí acompanhando, dando a sua audiência, muito obrigado. Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. Você pode encontrar não apenas ele, como todos os outros episódios da nossa casa Mundo Freak, ou também no nosso site, mundofreak.com.br. E lembrando a todos que a gente tá com uma campanha de que a gente quer chegar a 100 mil seguidores no Spotify. Então você vai fazer o seguinte: caso você provavelmente tá escutando a gente aqui, eu nem imagino, não tô nem colocando que você esteja escutando de outro lugar, porque só pode no Spotify. Enfim, vamos levar em conta que você chega pela gente pelos nossos anúncios no Twitter, vamos colocar assim. E aí toda semana você escuta a gente dessa maneira. Cara, se você tem aquela continha lá do Spotify, entra lá na nossa página do Mundo Freak Confidencial, clicar em seguir, não tem mistério, tá bom, gente? É só adicionar aí o seu acompanhar para que você receba aí nossos episódios, apareça notificações e por aí vai, tá bom, gente? Gostaria também de mandar um beijo especial para os seguidores do nosso Instagram, o @MundoFreak, tudo junto. Esse mesmo, para você que acompanha lá conteúdos inéditos exclusivos, o Freak Review, por exemplo, no qual o Lucas e a Namorilda falam sobre filmes de terror bizarros, com aquele humor e idiosincrasia que apenas esse casal mais lindo do mundo tem, né? Tem o Aconteceu no Insta, por exemplo, toda quarta-feira, a partir das 10 horas da noite, no comando de Ira e Juliana, que é basicamente um Aconteceu Comigo, mais curtinho ali, com histórias fantásticas ali no Instagram em live, tá bom, gente? E também os reviews de livros da Jay, com recebidinhos e coisas bacanas que a gente aí tá indicando para vocês. E agora, bora pros anuncinhos de quarentena. Anuncinho de quarentena! Hoje eu vou falar dela, da queridíssima, da maravilhosa Ellen Pimentel. A Ellen é aquela pessoa polivalente, né? Ela é cursada em Photoshop, Illustrator e Design e ela é especializada em produção editorial e design editorial. Olha aí, então ela tem várias habilidades, né? Manipulação de imagem, design de logotipo, criação de sites profissionais com mais de 7 anos de mercado, né? Então ela está na Freelândia, né? De freelas. Ela tem bastante experiência, principalmente com autores independentes e editoras na criação de capas e diagramação de livros, tanto físico quanto digital. Ela está sempre em busca de especialização na área para levar a experiência do cliente, tratando todos com exclusividade. Capa, diagramação de livros impressos ou digital, criação de logomarcas exclusivas, desenhadas à mão, criação e desenvolvimento de sites profissionais, seja para loja, landing page, blog, infoproduto e por aí vai. Se você está procurando isso, você quer a capa do teu livro, ai meu Deus do céu, dá uma conversada com a Ellen. Você quer o site para tua editora, ou o site para tua loja de produtos, ou o site para, enfim, qualquer coisa que você quiser, porque tu não tem site hoje, dá uma olhada lá na ellenpimenteldesign.com.br, Ellen com 2 L's. Mas de qualquer maneira, vai deixar o link aí para vocês acessarem e conhecerem mais o trabalho dessa queridíssima. Mandar aqui um grande beijo e um grande abraço apertado para Ellen. E é isso, gente. Bora para esse episódio que ficou fantástico, bastante intrigante e extremamente misterioso. Então, bora lá para ele.
This episode is brought to you by FX's Feud, Capote vs. the Swans. Inspired by actual events, the series tells the story of Truman Capote and the women he betrayed. The original housewives. They were society's most elite women. Rich, glamorous socialites who defined a bygone era of high society New York. From creator Ryan Murphy, this drama series features an all-star cast, including Naomi Watts, Demi Moore, and Diane Lane. FX's Feud premieres January 31st on FX Stream on Hulu. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje o tema é sério porque vamos falar de crime. Crime acontece e a gente vai tentar descobrir, afinal de contas, o que aconteceu. Provavelmente a gente não vai chegar em conclusão nenhuma no final desse podcast, mas a gente gostaria de falar bastante sobre um caso que marcou aí o mundo, a opinião pública e que tem novos direcionamentos e estamos muito curiosos para ver aonde isso tudo vai dar. Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Marcos Keller. Saudações, senhoras e senhores. Vamos falar de crime hoje aqui, e não é um que eu cometi, o que já me deixa muito feliz e muito agradável nessa gravação. Brincadeiras à parte, eu não manjo muito, tô confiando bastante aqui na participação dos especialistas locais, mas eu gosto muito de analisar depois, né? Os contatos com crimes são mais históricos da minha parte, né? Tava conversando aqui em off, pegar crime do século XVII, século XVIII, ver como é que foi, mas é o contato por ser historiador, não tanto com algo que está aqui no calor do momento. Parte de mim, no meu coraçãozinho, acha até errado eu falar de algo que não é alguém que morreu há 100 anos. Mas vamos lá. Mas é interessante, né? Porque quando a gente para pra analisar, é um caso aí que já tem mais de 10 anos, né? Já, tudo bem, não é um evento histórico, né? Mas eu acho que dá pra gente muito analisar por luzes de uma outra época, já que vamos falar bastante sobre como a opinião pública afetou bastante essa questão toda, que é muito diferente de como seria hoje. Será? A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Temos aqui ela também, nossa queridíssima especialista da casa do True Crime, nossa queridíssima Jay. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui em mais um episódio de crime, depois daquela do Zodíaco. Vamos ver se a gente vai ver se sai alguma coisa aqui hoje, porque tem novas atualizações sobre esse caso, né? Então, vamos falar um pouquinho pra ver se a gente consegue sair um pouco da paralisação que teve de tantos anos desse caso. E temos aqui dois convidados ilustríssimos. Primeiramente, nosso queridíssimo Lucas. Você me gera um problema. Conhecemos por outro nome, né? É, a gente conhece você por outro nome, mas eu vou te apresentar como um investigador de polícia, Lucas Zed. Por favor, se apresente aí pro nosso ouvinte. Boa noite, eu sou o Lucas. Quer dizer, boa noite, bom dia, sei lá que horas do mundo, que horas e que lugar do mundo você tá ouvindo isso. Eu sou o Lucas Zed. Sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais há uns, 16 anos, alguma coisa assim, e trabalhei muito tempo com pessoas desaparecidas e hoje trabalho com políticas públicas para pessoas desaparecidas. Olha aí, rapaz. E temos aqui também uma convidada maravilhosa, vai nos explicar exatamente o modus operandi desse caso, Carol Moreira. Oi, gente, tudo bem? Gente, vamos logo pro caso, né? Porque eu tenho absoluta certeza que o ouvinte, não sendo muito novo, com toda certeza já se deparou com o caso da Madeleine, né? Porque isso estampou jornais no mundo todo. A gente vai comentar, inclusive, algumas coisas do porquê isso acontece, porquê isso aconteceu. Mas é muito interessante, porque apesar de, obviamente, ser uma tragédia, crime bárbaro, né? A gente não sabe onde está essa menina. Toda vez que a gente lida com essa questão de criança, né? É muito complicado, né? Mexe muito com as emoções, né? E muitas vezes com afã de buscar a justiça, muitas vezes passando por cima de tudo, né? Mas além disso, é claro que esse é um caso midiático muito impressionante, né? Porque ele mobilizou países, né, inteiros, organizações, com toda certeza passou por cima de barreiras geográficas, culturais e com toda certeza levantou perguntas, né? E muitos outros debates na nossa sociedade e que infelizmente até o presente momento a gente não tem uma conclusão, mas é algo que promete ser diferente nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, né? Madeleine, ela desaparece em Portugal, enquanto os pais, que são da Inglaterra, estavam passando férias. Eles estão lá num hotel, num resort, né, ali na praia, tudo bonitinho e tal. Isso tudo acontece no dia 28 de abril de 2007, enquanto a família dela, junto com alguns amigos, estavam jantando. Na ocasião, eles estavam todos com seus filhos, né? E obviamente que é uma preocupação grande você deixar os filhos sozinhos pra ir fazer qualquer coisa que você quiser, né? Então eles criaram meio que uma política, umas regrinhas, assim, de cuidar das crianças da seguinte maneira, né? De tanto em tanto tempo, de 20 minutos, de meia hora, um dos pais voltava pro quarto pra ver se os filhos estavam dormindo, pra ver se estava tudo certo. Eu vou falar mais ou menos dos detalhes de como é que isso ocorre, mas o resumo é que
a Madeleine não se encontra no quarto, e então o caos se instaura ali naquele resort. Até hoje, procuramos e perguntamos o que teria acontecido com a pequena criança. Ela estava de 3 a 4 anos para fazer naquele ano, e fica aí essa pergunta. Carol, deixa eu falar contigo. Quais são as suas primeiras memórias, assim, desse caso? O que você estava fazendo no 11 de setembro? Cara, eu não lembro. Eu não lembro porque eu sou a Dory. Então, pra quem não me conhece, quem não escuta minhas coisas, vai descobrir agora que eu não lembro de nada. Eu não tenho não tenho boa memória. Eu lembro do que eu estudei. Então, realmente, eu estudei muito esse caso. Então, eu aprendi tudo. Mas eu soube mais, assim, quando saiu o doc na Netflix mesmo. Que eu falei, caraca, vamos assistir, vamos entender, sabe? Óbvio que eu sabia, mas eu não lembro o que eu tava fazendo na época e tal. Alguém lembra? Eu lembro de algumas coisas, sabe? Eu lembro que eu posso estar montando essa memória, assim, mas eu me lembro de ter conversado sobre isso com um professor da faculdade, na época, que ele tinha falado sobre o caso e tal. Tinha 3 professores que eles se encontravam e conversavam, e eu lembro de um professor conversando sobre isso e falando sobre. Eu não sei se eu já tinha terminado a faculdade, e eu tava voltando lá porque meu irmão ainda tava fazendo faculdade, alguma coisa desse tipo, mas eu tenho uma memória muito vívida deles falando do caso Madeleine McCann. Isso é uma coisa que tava na minha cabeça. E é um caso horrível, né, cara? Porque é uma criança, né? Então qualquer coisa que envolve criança, a gente tem aí o caso Evandro, que aconteceu aqui no Brasil, que o Andrei esteve aqui com a gente já gravou podcast sobre. O Andrei, eu tô sempre aqui com a gente. O que ele teve aqui com a gente foi o Ivan. Desculpa, foi o Ivan. Beijo, Ivan. Beijo, Ivan. Beijo pra você, pra Ani e pro jovem bebê que está aqui entre nós. Que eu ia chamar de Nico por algum motivo, mas não é esse Nicolas, nome. Né? Ah, é Nicolas, então é por isso que eu ia chamar de Nico. Isso, né? Tá certo. Faz sentido também. Então, eu me lembro, é uma coisa que mexe muito com a gente. E eu me lembro que mexeu bastante, que eu fiquei, poxa, mas é uma criança e tal. E porque já tinha, logo no começo, já tinha toda uma fala, foi bem rápido, aquelas ideias sobre tráfico de criança, sobre uma rede de pedofilia, foi uma coisa que veio bem cedo. Então, foi uma coisa que assustou bastante e foi muito impactante no período, né? Perfeito. Você lembra, Lucas? Onde é que você estava? Não, eu tinha, da minha vida pessoal, tenho memórias porcas desse período, nada, assim. Eu lembro do caso, quando a gente começou a conversar, eu falei assim, pô, eu tenho umas memórias do caso da época, né? Então, tipo, lembrava daquela história de que talvez os pais estivessem envolvidos no desaparecimento. Na época, eu não trabalhava ainda com pessoas desaparecidas, então só tinha isso, sabe? Tinha, assim, a criança inglesa que desapareceu em Portugal e talvez os pais estejam envolvidos. Era tudo, assim, que tinha no meu cérebro. E isso raspando bem o baú, sabe? Uhum. Tipo, vamos pegar tudo que tem aqui. Jay! Eu era um baby, eu tinha 11 anos de idade. Eu não entrava muito em contato com essas notícias mais tensas, não. Eu ainda não tinha contato. Então, o contato que eu tive maior foi já em 2020, quando surgiu novas pistas. Que daí já saiu, né? Não era mais o caso do desaparecimento da Madeleine. Era, tipo, ela já estavam dando ela como morta. Então isso já chamou atenção e eu já fui atrás. Eu fiz essa pergunta pra vocês porque pra mim é um caso muito marcante, porque eu não lembro de uma memória específica sobre, mas eu sempre via muito nos noticiários, né? E era aquele tipo de coisa que sempre tava pingando. Nunca tinha, não. Provavelmente eu até lembro mais ou menos da época que o caso gerou e deu todas aquelas notícias, mas foi o tipo de coisa que nunca foi meio que esquecido, né? Sempre tinha no Jornal Nacional, Fantástico, tinha sempre uma nova reportagem sobre novas atualizações, porque ele sempre foi um caso muito moroso. Mas eu lembro que talvez tenha sido uma das minhas primeiras experiências, eu acho que eu não era tão jovem quanto a Jay, mas eu lembro que foi uma das minhas primeiras experiências com o fato de que criança desaparece, né? Porque é o tipo de coisa que durante muito tempo, você é jovem, né? Criança, pré-adolescente, adolescente e tal, tipo, o crime acontece, sei lá, se entende com muito mais facilidade um assalto, uma agressão, algo nesse sentido, tá muito mais ali, inclusive em desenhos animados, em coisas nesse sentido. Criança desaparecer é um tópico extremamente sensível. E eu lembro que o caso da Madeleine foi um dos primeiros que eu tive contato de ficar, caraca, que coisa sinistra, né? E até se imaginar, tipo, pô, poderia ser eu, poderia ser um irmão meu, né? Quando mais jovem, né? Então isso sempre mexeu muito comigo nesse sentido, mas de fato, é muito interessante porque, como o Lucas estava falando, ele foi um caso que, por falta de evidências mais marcantes, ele foi um caso que todas as hipóteses do que teria acontecido foram completamente espalhadas, né? Você tinha algumas linhas de investigação com relação a isso. Por exemplo, voltando um pouquinho aqui para a linha do tempo, a gente tem a história que, é preciso montar uma linha de tempo no momento em que a menina desaparece para você
começar a fazer suas hipóteses, óbvio, porque afinal de contas você vai traçar a partir dali as lacunas que falaram, se aconteceu nesse horário, quais eram as pessoas que estavam envolvidas, quem estava mais próximo, quem não estava. Isso, obviamente, vai reforçar essas linhas de investigação com toda certeza. Então, 8h30 da noite, você ainda tem a Kate, que é a mãe da Madeleine, colocando as crianças pra dormir e saindo. E aí você vai ter mais outros 2 horários, né? Às 20 horas, né? Um amigo da família se oferece e fala, pô, minhas crianças estão ali no apartamento do lado, né? Que é aqueles resort em Portugal que, enfim, que eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir. Eu nunca, já tô falando aqui, nem sei porque eu falei isso, mas eu nunca tive. Mas que você tem ali os pequenos apartamentos que você fica ali com a área de piscina, né? Ou seja, você pode trancar, você fica com a chave e por aí vai, né? Porque muitas vezes o hotel, às vezes a pessoa pensa num grande prédio, né? Um edifício, vamos colocar assim, né? Com câmeras de segurança e coisas nesse sentido. Mas aí você tem esse amigo da família falando, pô, minhas crianças estão ali do lado, vou dar uma olhada. Essa pessoa, ela é bem displicente, ela diz que chega a entrar no apartamento da Kate, do marido dela, meio que dá uma olhada por cima, não percebe nada, vai olhar os filhos dela, e quando a Kate é a vez da Kate de olhar as crianças, a Madeleine já tinha desaparecido, ela percebe que a porta estava entreaberta, né? Isso é algo muito interessante, porque ela percebeu isso, porque a porta, depois que ela entrou, a porta fechou, porque a janela estava aberta, e a janela tinha, segundo ela afirma, teria sido deixado fechada, né? O que poderia ser aí uma saída por qualquer pessoa que talvez tenha entrado lá. Mas o fato é que a pequena Madeleine, ela desaparece, e a partir daí, o caos se instaura no resort. Você imagina, ouvinte, você imagina que, por exemplo, num caso desse de crime, você está tentando imaginar, quanto mais testemunha possível e provável, seria melhor para esse caso. Nesse caso, tanta gente meteu o bedelho que chegou a atrapalhar as linhas de investigação. E é algo que eu queria perguntar muito pro Ed. Cara, tendo em vista esses primeiros minutos pós-desaparecimento, assim, ocorreu erros? Teve coisas erradas que foram feitas? Na tua opinião? Então, cara, primeiro que desaparecimento tem um grande problema, que é 90 e tal dos casos, a maioria dos casos não são criminosos, né? Complementando que é a própria família, 90% dos casos é a própria... conhecido, pelo menos. Mas aí você já tá pensando quando há um agente fazendo desaparecimento. Mas a maioria dos desaparecimentos, no geralzão, as pessoas desaparecem por vontade própria, né? São desaparecimentos voluntários. O caso da Madeleine já começa diferente, porque a gente tá falando de uma menina de 3 anos de idade que a última vez que ela é vista, ela tá dormindo. Obviamente, não há aí espaço para um desaparecimento voluntário. A não ser que a gente vá considerar questões um tanto mais metafísicas, tipo aliens levaram ela de volta ou a Terra engoliu. De volta foi tudo, como se ela tivesse vindo de lá. Exatamente. Eu tô contando com isso para todos nós. Queria voltar. Quero ficar mais aqui, não. E aí, a não ser que você passe por essas questões, ele já começa como criminoso, né? E aí você começa a ter um monte de desencontros. Então, sei lá, tem esse amigo que vai e não vai, tem a mãe que vai, e aí chama primeiro reforço policial, eles vão e dão uma vasculhadinha assim, vamos ver aqui, ela pode ter pulado a janela e dormido no mato. E aí só depois, já são, sei lá, 2 horas depois do fato, né, da percepção do fato, que é às 10, é que a primeira equipe de patrulheiros vai, enfim, chamar a polícia judiciária, né, que é a Polícia de Investigações de Portugal. E aí você só vai perdendo tempo, sabe? E a gente sabe que as primeiras horas do desaparecimento são as mais cruciais, assim, porque você consegue fazer um raio geográfico mais restrito, né? As pessoas têm memórias mais claras, inclusive uma das hipóteses que mais durou, né, do caso, que é a do homem estranho carregando uma menina dormindo e tal, ela é um reflexo desse, é claro, é uma hipótese que foi descartada, mas ela é um reflexo dessas primeiras horas em que as pessoas conseguem fazer conexões com coisas que elas viram e naquele momento não deram muita atenção, né? Então, opa, alguma coisa aconteceu. Né? E aí você passa esse tempo, você vai perdendo. Quanto mais tempo passa, menor a chance de você recuperar essas coisas. Né? Entendi, faz todo sentido. Eu acho que a Carol deve ter uma opinião muito próxima da minha, até por isso que eu puxei o Lucas, porque quando a gente... Assim, eu não sou investigador, imagino que a Carol também não trabalha na área, né? Mas com toda certeza, falando sobre esses casos, a gente percebe uma série de erros, né, Carol? Assim, naturalmente, né? Casualmente falando, né? Afinal de contas, não somos profissionais da área, assim. Mas
como é que é a tua opinião com relação a essas primeiras horas, assim, do caso? Cara, mas todo caso que a gente analisa um pouco mais, assim, acho que nenhum é perfeito, né? O Lucas pode falar melhor que eu, mas é muito difícil a gente ter um caso que você fala, nossa, todo mundo agiu perfeitamente, assim. Todos os casos que a gente analisa no Modus e até agora pro livro que a gente tá escrevendo, inclusive comprem quando o livro sair, a gente vai olhar os casos e, tipo, é muito raro a gente falar, cara, esse caso a polícia arrasou, todo mundo arrasou, não tem nenhum defeito, sabe? Até porque, só rapidão, Carol, se todo mundo fizesse perfeitinho, não terminava em merda, né? Tinha sido resolvido, né? A gente sempre olha por esses casos que deram errado, tipo, bem, fizeram lambança mesmo, por isso que ninguém resolveu. E eu acho que aqui no caso da Madeleine, pelo menos nas primeiras horas, e eu acho que é normal você não querer chamar a polícia porque você não acha que é nada grave, sabe? Sei lá, digamos, não sei, você acha que tipo, ela tá aqui, ela tá por aqui, gente, não foi um serial killer, não foi um estuprador, um pedófilo. A pessoa até evita pensar dessa forma, né? Você pensa, ela acordou, deve ter vindo procurar a gente, tá perdida. É o natural, eu acho que a gente não quer pensar o pior. Ou tem gente que já é aqueles, meu Deus, mas vou matar, né? Mas não, eu acho que a gente pensa, putz, ela tá por aqui, vamos dar uma olhada. Chama, eles acionaram as pessoas do hotel, eles acionaram todo mundo e foram procurar. Beleza, não achou? Tá, o bagulho ficou louco, vamos chamar a polícia, sabe? Então eu acho que nesse começo, pelo menos, eu não acho que foi um grande problema esperar umas horas. O que eu acho que é meio estranho é que o primeiro cara que foi olhar o quarto das crianças, eu acho que a Madeleine já não tava lá, porque ele não olhou muito bem, sabe? Ele só tipo, beleza, ele viu porque ela tava dormindo com os irmãos gêmeos dela, no mesmo quarto. Então ele deve ter olhado, sei lá, o pezinho dos gêmeos, não sei. Eu acho que a Madeleine já não tava, porque quando eles foram procurar, já não tinha mais nada, ela já tava muito longe. É o 2 casos da porta aberta. Ele vê a porta meio entreaberta, porque a questão é, a mãe da Madeleine deixava a porta bem encostada, tipo, só com um dedinho aberto. E ele sabia disso. Dessa primeira pessoa que vai ver, já vê a porta aberta quase 45 graus. Ele acha meio estranho, dá uma olhadinha, vê que tá tudo certo e vai embora. Daí quando a mãe vai ver, ela já fala assim, opa, essa porta não tava desse jeito. E daí ela vai checar de fato. Eu acho que eu concordo com a Carol. É porque você não pensa que isso vai acontecer, sabe? Sim. Você não foi lá olhar pra ver se realmente todo mundo está no quarto. Você só foi ver se tá todo mundo vivo, se tá todo mundo, sabe? Criança não tá fazendo merda, sabe? Você não tá preocupado que eles vão desaparecer numa viagem, que vocês estão de boa, sabe? Então eu acho que pode ter sido o caso do primeiro moço não ter percebido também. E aí isso deu mais horas, né, de desaparecimento. Quando a gente olha a cronologia do caso, assim, em termos de horas, uma das primeiras coisas que a gente faz num caso de desaparecimento é limitar o período de tempo, né? Então a última vez que foi vista e a primeira vez que foi não vista, né? Então a primeira pessoa que percebe que o sujeito não tá lá. No caso da Madeleine, o intervalo fica gigantesco, porque o pai vê ela 9 horas, 9:05, e a mãe vai perceber que ela não tá lá às 10 horas, às 22, né? No site da polícia portuguesa tá às 22:40, o que só piora as coisas. Não, em 1 hora dá pra ir pra muito longe, já era. Sim. Já era e muito. Então se a gente fica com um recorte menor, que é 21:05 às 22, 55 minutos, cara, é assim, imagina que é os 55 minutos num resort. Você dizer assim, não, tinha uma pessoa estranha passando aqui. Quem? Cara, Como? Numa região de praia. quem pode chamar as pessoas de pessoas conhecidas? Pode dizer assim, não, todo mundo aqui que passou aqui, todo mundo eu conheço. Ou num resort na praia, a 50 metros de um bar, não dá, cara. Né? Então, tipo assim, provavelmente é aquele tipo de coisa que a pessoa passou à vista de todo mundo. Eu queria acrescentar ainda umas coisinhas pra bater com isso o consenso que a gente tá gerando aqui, porque tem um outro detalhe, né? Já faziam esse hábito de deixar as crianças pra dormir e depois ter um momento dos adultos ali há alguns dias, pelo visto. Então talvez Sim. no primeiro dia teve muito mais cuidado, né? Então você vai lá, você olha, você tem certeza, comportamento das crianças. No segundo dia o cuidado diminui um pouco, porque você fala, nossa, as crianças estavam legais, ok. No terceiro dia, tá beleza, no quarto você já tá achando que tá automatizado aquele processo. E todo mundo bebendo um drinquinho, né? Exato, você já tá, eu tô indo lá a cada meia hora. 1 hora é 20 minutos, depois era 40 minutos, provavelmente, que você ia. Não é meia hora exata, né? Você fala, tá na hora de ir lá ver as crianças. Então você tem esse fator. O outro fator que eu acho que é bem importante é que, primeiro, a gente tá falando do território europeu, né? As estradas não são tão dificultosas quanto a gente tem aqui no Brasil, que você tem que pegar uma estradinha de terra cheia de buraco e demora mais o avanço se tiver de carro pra sair dali ou pra passar por ali. Segundo, que é uma praia turística, então tem muita gente colocando. E teve até um dos casos da suspeita de que a Madeleine teria sido colocada num barco e levado pro Marrocos. E um barco ali próximo também. Então você ainda tem a questão mar. Então você tem mar, terra, tem muitas possibilidades e muita gente que tá colocando
colocando ali. E um dos levantamentos ainda foi que tinha pessoas olhando antes, né? Que o caso Madeleine foi extremamente premeditado, se há um sequestrador, se não foi os pais, né? Foi extremamente premeditado, foi alguém que já estava acompanhando há 2-3 dias, esperou um momento específico, e pra lutar contra isso é difícil, né? É isso que tudo indica, pelo visto, né? Porque se você for procurar que a pessoa agiu, por mais que vamos jogar aí 1h30, 1h40, eu acho que alguém de oportunidade não ficaria entrando nos quartos para ver se tem criança dando esse mole. Muito provavelmente isso é algo mais premeditado mesmo. Foi uma pessoa que estivesse observando, né? Mais pra frente, por exemplo, depois que foi reaberto agora nessa década o caso, chegou uma puta de evidência que ninguém tinha se ligado na época. Quando os pais foram fazer a reserva, eles especificaram, a gente quer a reserva nesse horário, nessa janela X, porque daqui a gente consegue olhar o quarto das crianças. Eles falaram isso pra atendente, e isso não foi uma memória falsa, por exemplo, porque o atendente, inclusive, por algum motivo que seja, anotou isso no checklist ali da reserva. Então, assim, vamos imaginar que, inclusive, não foi nem alguém que tava de olho e tal, foi alguma coisa de funcionário comentando, alguém que leu a reserva, por exemplo, e falou, opa, então a pessoa falou, reservou os 4 dias, vamos ficar nesse horário, porque a gente vai estar olhando nossas crianças. Então, assim, é muito doido quando tu para pra analisar a quantidade de oportunidades, vamos colocar assim, de que alguém mal intencionado pode ter topado com essa situação nesse sentido. A gente pode pensar num planejamento até mais curto, que eles, como o Keller falou, eles estavam fazendo isso rotineiramente, né? Deixavam as crianças e iam pro bar ali perto. Alguém que na véspera viu isso acontecer, tipo, olha, de tempos em tempos alguém vem aqui e olha, então tem alguma coisa ali de interesse para essa pessoa vir de tempos em tempos e dar uma checada, né? Sim. A gente pode pensar nesse sentido também, né? Se tem uma rotina fixa, né? E, por exemplo, digamos que se é, enfim, um pedófilo ou alguém que queria uma vítima criança, né? Ou um assassino, sei lá. Ele podia ficar olhando na praia. Ele olha na praia, ele olha e fala, gostei dessa menininha aqui. Vamos ver onde que eles estão hospedados. Fica stalkeando. Stalker, fica de longe. Tanto que depois que você começa a ler esse tipo de caso, você fica pensando na rotina, né? Que às vezes nem é bom você ter tanta rotina, porque isso dá vazão pra stalker, por exemplo. Sim. Porque ele podia ter olhado, escolhido a vítima, ficou olhando onde ela estava hospedada, percebeu que toda noite os pais iam pro mesmo restaurante, demoravam mais ou menos tanto tempo. Na hora que eles foram embora, tipo, deixaram as crianças pra dormir e saíram, o cara podia ter atacado na primeira vez já. E um salve pra geral, assim, também, importante lembrar, é por isso que a gente fala tanto, né, sou professor, gente, então desculpa, às vezes a gente fala isso mesmo, pra você não compartilhar muita coisa dos seus filhos, das criancinhas nas redes sociais, porque é assim que se gera stalker. E da sua, né? Da vida. Por favor, né, também é legal você dar uma regulada. Nossa, eu tenho pavor. Porque é assim que você gera stalker, né, a galera seguindo, olhando, vendo pra onde você vai, o que você deixa de fazer, como você faz, isso é muito difícil. Tem gente que posta no Instagram o endereço da casa, põe a localização, fica mostrando na janela, olha aqui, eu tô só com a janela aberta porque tá preto lá fora, não dá pra ver. Mas eu tenho pavor de quando vai visita na minha casa, eu falo, gente, pode fazer stories, tudo, só não mostra a janela. Pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém saiba o bairro que eu moro, sequer, sabe? Tenho pavor disso. Mas acho que é porque eu estudo muito true crime, aí você vai ficando meio paranoico. Daqui dá pra ver que é Pinheiros, pô. Sacanagem. É muito importante também, inclusive, que o Keller citou uma coisa, essa questão de resort, Portugal e tal. Uma grande dificuldade nesse caso é que Portugal é uma via de acesso para diversos países. Não à toa, né? Colonialismo, etc e tal. Putz, era um puta lugar que os barcos paravam, né? Tinha que ser, né? Então, assim, é um local que, além, obviamente, do turismo, né? Cara, você tem acesso a diversas regiões pelo globo. E isso é muito interessante, porque quando o caso acontece, por serem ingleses, né? Naturalmente, começa aí uma crise quase diplomática da questão toda, né? Vem, inclusive, policiais ingleses investigar o caso e eles começam a se bicar muito com a polícia de Portugal. E isso que talvez seja o curioso, porque países diferentes, você vai ter culturas diferentes, você vai ter métodos diferentes. Você tá falando sobre a relação, né, entre Portugal, polícia portuguesa, polícia inglesa. Vamos lembrar que Portugal foi o país mais complicado para entrar na União Europeia por causa das leis travadas, por causa das dificuldades que você tinha. E eu tenho comigo que um dos casos, inclusive, que
fez ser tão vitrine o caso Madeleine, fora o horrível, fora tudo de terrível que tem também, foi justamente essas dificuldades de lidar com um crime que ele seja transnacional dentro da União Europeia. Então, pessoal, o que eu faço? Aí, de repente, você tem lá uma polícia alemã que uma hora vai se intrometer também com determinados casos. O que eu faço? Então, olha uma fraqueza que foi identificada dentro da União Europeia do período. Você tem pessoas transitando para todos os lados, mas você não consegue garantir uma conversa dos órgãos de segurança que seja funcional para garantir a segurança dos seus cidadãos em outros territórios. Então, isso é tenso. Cara, entre estado é horrível. Imagina entre país. É isso que eu ia dizer. Imagina se o Brasil fosse um país de proporções continentais, com um pacto federativo super bem estruturado, de modo que cada estado tem as suas policiazinhas para chamar de minhas, e cada uma delas com seus sistemas e suas redes de comunicação. E um pouco de arrogância, eu acho também, sabe? Eu acho que... Eu queria muito falar isso, mas a polícia de Portugal, eles são a polícia judiciária. Eu amo esse nome. A polícia judiciária, eu sinto, assim, que tem... Sempre todo caso que a gente vai estudar, principalmente americano, tem uma arrogância entre os estados. Não, o caso é meu. Eu vou resolver este caso. Aí vem o outro estado, porque o cara matou em outro lugar também. Não, mas agora eu vou resolver esse caso. Aí entra o FBI e a galera, todo mundo fica puto porque o FBI entrou, sabe? Então eu imagino que tenha isso. Não, Portugal falou, não, nós temos que resolver o caso, porque aí vai ser bom pra gente, né? Bom pra nossa fama. Eficiência, né? Pra eficiência de Portugal. E não foi o que aconteceu, né? Aí entra a Alemanha, começa a entrar outros países, porque eles supuseram que ela tinha saído. Tá certo essa palavra? Que ela tinha saído do país. Agora tá. Se não tivesse, agora tá. Pode adicionar. E fora que Portugal não tem só esse caso da Marilyn, né? A gente tem o caso do Rui Pedro e tem alguns casos aí de crianças desaparecidas em Portugal que a gente nunca achou essas crianças. Então já dá problema por aí. Isso talvez seja um apoio central, né? Pra quem escutou, por exemplo, lá o caso Evandro, por exemplo, né? Vai ver que as polícias se bicaram a todo momento, né? Isso se torna cerne da investigação, né? Com duas linhas de investigação completamente diferentes, da Polícia Civil e da Polícia Militar. E a gente tá no mesmo país, né? Agora, você imagine dois países completamente diferentes, mas tem uma coisa aqui que a gente ainda não abordou, que é essa questão da opinião pública. Porque num afã de tentar resolver o caso, naturalmente, a família, num desespero, vai tentar pegar cada vez mais publicidade para esse caso. Um pensamento muito simples. Quanto mais gente está sabendo que isso está acontecendo, mais chances vão ter de, caso a criança seja vista, ela seja reconhecida e por aí vai e tal. E isso adicionou ainda mais na pressão para essas polícias tentarem resolver o caso, talvez até forçar linhas de investigação que se tornaram cada vez mais infrutíferas, né? Eu acho que tem uma outra coisa aí por trás também. Primeiro, em casos de desaparecimento, em geral, publicizar é a melhor ferramenta. Por que eu digo em geral? Porque há casos em que você calcula ali e diz, não, esse desaparecido aqui pode correr risco que vai ser aumentado se eu publicizar o caso. Então, você trabalha sem isso. Mas no caso específico da Madeleine, eu acho que o principal que gera a pressão midiática é o caráter transnacional. Então, uma família inglesa com uma criança desaparecida em Portugal. Depois isso vai ficar trinacional, né, recentemente. Mas, num primeiro momento, ainda é uma família estrangeira. A gente pode transmutar isso para o Brasil. Imagina o que seria um desaparecimento do filho de um casal de turistas no Brasil. Um casal de argentinos. Porque isso vira uma questão diplomática. Isso já não é mais uma questão de segurança pública e, portanto, de segurança interna do país. É uma questão internacional, né? E aí a pressão vem de pau, sabe? Então, uma coisa é essa publicidade necessária, e ela é necessária na imensa maioria dos casos de desaparecidos. É preciso divulgar, porque aí você consegue diminuir o deslocamento, por exemplo, e coletar mais informações, mas nesse caso não funcionou, assim, piorou, sabe? Foi colocar aumentos na Coca-Cola. E isso também foi questionado por qualquer motivo que seja. No momento que você joga isso para a opinião pública e esse caso toma essas proporções de natureza internacional, você pode até pensar por uma linha de raciocínio de que se o sequestrador achasse que isso fosse uma ameaça, talvez acarretasse nele matar a criança, né? Para se livrar logo, né? Então, tem um lance interessante. Nos Estados Unidos você tem um recurso que é o alerta Amber, né? Não só nos Estados Unidos, em vários países, mas o principal deles, onde ele surge, é nos Estados Unidos. E o alerta Amber, para quem não sabe, é um sistema de alerta informatizado para casos de crianças desaparecidas, né? Ele só pode ser usado em casos de crianças desaparecidas. E um dos casos em que você não vai usar o alerta Amber é quando há risco de que essa criança tenha sido raptada ou que haja risco iminente para a segurança dessa criança naquele momento. Porque se acelera o processo, é um catalisador.
o sujeito pode se sentir acuado e aí eliminar o problema para aumentar as chances de fugir. Ele pode perder o controle que ele acredita que tem sobre a situação e aí abusar de violência ou de alguma coisa assim, né? E aí só vai piorando, sabe? Então, esse tipo de cuidado é preciso ter, assim, preciso ter em mente quando a gente pensa nessas situações, como o caso da Madeleine, que já começa com uma chance grande de ser um sequestro, um rapto. Total, né? Total. Eu acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre as linhas de investigação que foram mais fortes, né? Você tem um caso de que uma mulher enxerga, né? Como foi o Lucas que acho que levantou, né? Uma mulher vê, num horário próximo do que o crime acontece, um homem de jaqueta escura, branco, mediano, cabelos escuros, carregando uma criança de mais ou menos a mesma faixa de idade da Madeleine durante quando tá tudo ocorrendo e tal, né? Isso durante muitos anos foi a linha de investigação mais poderosa e que depois acabou se provando infrutífera, né? Porque a pessoa que estava ali na ocasião se revelou a público, né? Foi até a polícia e falou, não, era eu era turista, médico, e eu tava levando minha filha pro quarto, né? Ou pra casa, algo nesse sentido, né? 2 detalhes tristes. Primeiro, que esse sujeito, ele se apresenta já com 3 dias do desaparecimento, ele vai lá e diz, não, provavelmente esse cara que vocês viram fui eu passei na hora com a minha filha no colo, que eu tinha acabado de buscar na creche. E o segundo detalhe triste, essa hipótese ainda está no site oficial do caso Madeleine, conduzido pelos pais. Ainda está lá o mesmo retrato falado, uma foto de uma reconstituição e tal, quando essa hipótese já foi descartada. Não só pela polícia portuguesa, que desconsiderou a afirmação do sujeito quando ele vai lá e se apresenta, mas também da Scotland Yard, que foi ao cara em 2011 e falou, não é esse cara mesmo, né? Ele já se identificou, poxa. Só atrapalha. Total, né? Você vai ter uma linha de investigação extremamente forte também e que inclusive é muito apelativa com a opinião pública, que é o caso dos pais serem um assassino. Quanto tempo depois do caso isso foi divulgado, assim? Foi por causa dos cães. Ah, mas foi de imediato? Foi logo depois? Uns 3 meses. Ah, uns 3 meses. Ah, porque eu me lembro que isso foi o que deu um fôlego grande pro caso, né? E era exatamente isso que eu queria perguntar pro Lucas, porque teve um momento que ficou meio congelada a investigação e de repente eles foram lá depois de 3 meses pra usar os cães farejadores e daí eles foram ver o carro alugado pela família e acharam, né, o cão ele conseguiu farejar. Eu já li alguns casos de que esses cães farejadores eles não têm 100% de acurácia, porque em alguns casos, vi um caso em específico que usaram cães farejadores e os cães estavam em cima do corpo e eles não conseguiram sentir o cheiro. Mas a minha pergunta em específico é, por que sempre que tem uma criança desaparecida, a gente tá sempre ali focando na família ou nos parentes? Porque, em geral, tem envolvimento desses sujeitos. São eles que conhecem a dinâmica da vida da criança, são eles que têm acesso fácil à criança, né? Então, a gente precisa lembrar que a gente não deixa qualquer um chegar perto dos filhos da gente, né? Ou não deveria, né? E a gente ensina, né? Então, eles têm facilidade de acesso e suspeição e etc. E outra, né? A experiência ensina pra gente que, em casos de desaparecimento, as últimas pessoas que relatam terem visto o sujeito são pessoas dignas de nota, sabe? Vale colocar um PIN naquela pessoa, né? Um sinalizador e dizer, presta atenção nesse sujeito aqui. Se é verdade essa história, né? Pois é. Eu acho que, eu não vou lembrar estatísticas agora, mas assim, por exemplo, mulheres morrem muito mais pelo marido do que por um serial killer, tá, sabe? Tipo, a proporção de serial killers no mundo é, tipo, 2% das mortes, sabe? Então eu suponho que crianças desaparecidas também devem ter uma estatística assim, que é a porcentagem de crianças desaparecidas por causa de pedofilia ou tráfico, alguma coisa assim, deve ser muito inferior do que crianças que realmente foram abusadas ou desapareceram por familiares, vizinhos. Cara, a gente pode comparar com os dados que a gente tem pro Brasil, assim, né? A imensa maioria das crianças vítimas de violência sexual sofreram violência de algum familiar. Não é o homem do saco que passou na rua e abusou da criança. É um tio. Às vezes, amigos da família, Sim. né, que vão visitar os pais. Eu vejo muitas histórias assim, de tipo, casal de amigos foi na casa e aí quando o homem falou, vou ao banheiro. Ele foi ao banheiro, mas ele foi lá e abusou da criança e voltou, sabe, pro evento. Acontece muito
muito isso, assim. E aí, padrastos, tios, avós, estão todos nesse baúzão aí, né? Porque, por exemplo, eu lembro um pouco do caso da Elizabeth Smart, que foi sequestrada e ela conseguiu voltar. Ela advoga muito em relação ao que aconteceu com ela. E ela foi sequestrada por um cara que trabalhou na reforma da casa dela. Então, não era uma pessoa que era, tipo, íntima dela, mas era um conhecido. Por que eu fiz essa pergunta? Porque muita gente lembra desse caso por causa do foco na família e que falaram que provavelmente os pais acabaram dando um remedinho pra filha, pra ela dormir mais, acabaram errando na dose, deu algum problema com a filha e mantiveram o corpo dentro do carro durante muito tempo. Daí pra mim não cola. E daí eu vejo um problema muito grande nessa investigação da polícia, porque insistiram tanto nessa linha investigativa, sendo que ela não faz sentido. Era circunstancial, né? Era uma ideia, uma teoria que não tinha basicamente nenhuma prova, porque cachorro não é prova, gente. Amo cachorro, tenho um, inclusive, mas não é uma prova, sabe? Que vai no tribunal, vão falar, mas o cachorro cheirou aqui, ó. O cachorro falou. Não, né? Isso no tribunal não vale. Isso eu acho que é uma linha que ajuda o investigador, como vários outros instrumentos que eles usam, né? Ah, vamos olhar aqui se o cachorro tem razão. Aí você pega e faz um exame de DNA no carro, você vai investigar, você fala com os pais e talvez saia alguma coisa dali, não do cachorro. E eles tentaram tirar um suco dali e não deu nada. Então, né, vamos parar com essa história. E eles meio que não pararam. Tem um investigador português que é obcecado. Escreveu um livro acusando os pais e assim... O Gonçalo Amaral. É, ele é louco. Ele foi demitido depois. O cara é louco. Então... Isso porque o carro, ele foi alugado pela família tempos depois do desaparecimento da Marilyn. Então, pra mim, é quase absurdo. Já ia puxar uma outra parada, que é a da rede de pedofilia, na verdade, né? Que foi uma afirmação que surgiu com a investigação britânica, né? Foi quando a Scotland Yard e o povo se envolveu. Que eu ia dizer que essa sementinha da rede de pedofilia é plantada por esse investigador doidão Gonçalo Amaral, porque ele quer de todo jeito fundir diversos casos e dizer tudo é a mesma coisa. Então, a hipótese explicativa que ele dá pro caso da Madeleine é a mesma pro caso da menina que tinha sumido antes, que é a Joana. Ele dá a mesma, sendo que no caso da Joana, ele inclusive segura uma acusação de tortura. Né? A mãe vai dizer que confessou diante de tortura e a hipótese é a mesma. Ah, vocês foram corrigir a menina, erraram a mão, ela morreu e aí se sumiram com o corpo. Aí no caso da Madeleine, vocês foram dopar a menina para tomar uma cerveja, ela morreu e aí se sumiram com o corpo. A mesma coisa. E quando isso não cola, aí se tem a adesão ao outro caso, que é o caso do rapaz, do Rui Pedro. Nossa, esse caso é péssimo. Que ele vai de novo tentar colar, olha, se não é igual o caso da Joana, é igual o caso do Rui. Pronto, tá resolvido. Fecha a conta e passa a régua. Ah, ele tava procurando... Mas quem já ganhou mídia, né? Aí a questão já ficou midiática. Quem se envolvia com o caso ficava famoso. E o cara que resolvesse isso ia ficar famoso. Então você começa a perder já o sentido da menina, que era a busca principal, né? Pra virar um grande palco. Aquele que se envolve com isso participa desse grande palco. E eu quero ainda botar uma dúvida aqui do lado, que é muito comum você ver Portugal sendo associado a redes de tráfico de crianças. Tem mais de uma notícia desse jeito. Tem inclusive uma brasileira. Uma rede brasileira que opera em Portugal. Eu não vou citar, mas se você procurar aí, você vai, porque eu não quero advogado dessa galera me achando a gente. Tem muito brasileiro em Portugal, então ninguém vai processar. Se você procurar, você vai chegar na pomba da informação. Vai na fé. Vai na fé, isso, pode ir lá mesmo. O pombo correio vai te trazer essa informação. Sim. É muito interessante porque eu acho que, inclusive, quando a gente tem essas hipóteses, mesmo que muito fracas com relação à culpabilização dos pais nesse caso, é muito complicado porque o que acontece? Esse caso está tendo as linhas de investigação que, muito entendivelmente, estão sendo feitas secretamente, né? Porque senão você tá divulgando no jornal a linha de investigação, o assassino tá olhando, tipo, o que ele precisa evitar, etc e tal. Só que ao mesmo tempo, tá rolando uma investigação da opinião pública também, né? Os jornais e tabloides na Europa inteira estão tentando pintar pra vender jornal, né? Então essa narrativa de que os pais são culpados apresenta uma reviravolta que ela é muito suculenta pra narrativa de opinião pública, né? E que por isso vai ficar muito forte. Não bastasse, inclusive, pessoas que já culpavam a família, porque naturalmente as pessoas ficam extremamente preocupadas e tal, mas o que vai ter de gente culpando a mãe, culpando o pai, culpando um monte de gente ali próximo, ali só pelo fato, tipo assim, fazendo um julgamento de valor, né? Fazendo um julgamento moral com relação à família. Olha, que péssimos pais que deixaram os filhos sozinhos e foram tomar cerveja. Exatamente, né? Então se teve esse pensamento aí, ó, é você quem tá falando. Mas entende como
que pra opinião pública, uma teoria como essa, ela é muito saborosa. Sem contar as incoerências. Ah, é muito mais legal, né? Tipo, legal assim, né, gente, né? Pro entretenimento do povo, né? Olha, os pais malignos, meu Deus. E é uma hipótese razoável. A gente precisa reconhecer. Ela tem uma lógica, né? A gente vai conseguir facinho pensar em casos semelhantes, né? Dr. Jairinho foi ontem aqui no Brasil, né? Os Nardoni foi anteontem. Então, facilmente a gente consegue pensar em casos desse tipo. Só que essa é uma briga que a gente tem com investigadores, assim, em curso de formação, que é fazer o sujeito entender que uma hipótese razoável não basta. Eu preciso de uma hipótese defensável. Então, eu preciso de uma hipótese que ela faça sentido, racionalmente falando, mas eu digo, olha, eu pensei isso aqui porque eu achei esse indício, então ele amarra aqui, eu achei aquele... Lembra aquele meme do cara na parede, cheio de papel colado e cordinha? A gente precisa fazer aquilo com indícios concretos. Então, olha, eu tenho uma testemunha que afirmou isso, a partir do relato dessa testemunha eu achei o indício X, ou voltando pro caso da Madeleine, né? O cachorro cheirou o carro. Na hora que o cachorro cheirou o carro, a gente bateu um luminol lá e tinha sangue pra todo lado, né? Então, a coisa passa a ser defensável, ela não pode ser só razoável. Ela não pode ser, faz sentido a sua história, hein? Puxa, não é filosofia aqui. Até porque no tribunal não cola, né? Depois no júri lá não vai passar. Às vezes passa. Tem casos circunstanciais e tal, que não tem prova física. O Brasil tá aí pra te mostrar que curte passar uns casos assim, sabe? É, mas aí o advogado é bom, né? Mas é isso, assim, tipo, casos circunstanciais a gente fala que é só na teoria, né? Porque fulano foi lá e fez isso, cadê prova? Ah, alguém falou, uma testemunha viu. Tá, mas e aí? O que põe essa pessoa no crime fisicamente? Tem uma faca? Tem um nananã? Tem uma digital? Às vezes não tem nada. Exato. Porque os problemas são os leigos, né? E eu sou super a favor do... como que fala? Inocente até que se prove o contrário. Então, eu acho que se não tem provas físicas, se não tem nada exatamente provando que você estava lá, que você sabe, não devia ser condenado. Tem vários casos que são. A gente vê em vários documentários. O próprio Stephen Avery lá do Making a Murderer. É o cara da escada lá, o The Staircase. Tem um monte. Que por teorias, aí vão inventando, não sei o quê, e pronto. Ah, porque a esposa dele também já morreu na outra escada lá. A vizinha dele morreu também caindo da escada. Ah, pronto, olha só. Foi ele, então. Oxe, como assim? Sem provas, mas com convicções, né? Assim que funcionam as coisas por aqui. Você levantou uma ótima palavra, que é convicção. Esse caso da Madeleine e o caso da acusação dos pais é um caso claro de convicção. Sempre vou esquecer o nome do Gonçalo. O Gonçalo Amaral tinha convicção de que eram os pais. E aí ele vai nisso até o fim. Ele vai ser processado, ele vai ser processado de novo, ele vai lançar o livro, vai jogar o livro na internet, enfim, ele vai fazer o diabo. E quando você traz isso para o Brasil, você também tem 1 milhão de casos em que a gente consegue perceber que não foi resolvido, que tudo deu errado, porque você tinha alguém com muita convicção e pouca vontade de trabalhar, sabe? E às vezes aparecem outras provas, né? Ou outras linhas, como você falou. Vamos seguir essa linha aqui? Que acabam sendo enterradas por causa desse afã, né? Por causa de convicções extremas em outra, né? Eu tinha um professor na faculdade que dizia o seguinte: se a realidade contradiz a crença, azar da realidade. Se eu tô convicto de que é aquilo, mas aqui a gente tem aqui uma pegada de um pé 48, não, nenhum dos pais calça 48. Não, essa aí deve ter sido de alguém da equipe. Quem da equipe calça 48? Segue, vamos lá. Total. Sabe? Desse jeito também. Uma outra coisa que eu queria só puxar, assim, é que vai ter gente falando assim, mas tem o depoimento com incongruências dos pais também colocado. Tem um detalhe que é bem importante de lembrar, é que até onde se sabe, os pais não eram falantes de português. E então o depoimento deles foi tomado em inglês, num relatório feito em português, que eles assinaram... PTPT, né? PTPT, que eles assinaram sem revisar, porque eles não sabiam ler em português. Então você tem essas questões que também dificultam, né? Fica muito fácil de você falar, mas eles assinaram o relatório, e a persiana tava do lado de fora. E memória, né? Eu falei aqui no começo, eu não tenho memória. Se você me perguntar que horas você tomou seu lanche hoje, sei lá, 5, 6, 7, não sei que horas eu lanchei. Posso até falar o que eu lanchei quando eu lanchei agora. Se isso foi realmente o que aconteceu, nem eu vou saber. E se me perguntar amanhã, talvez seja outra coisa, porque eu não lembro direito. Muda, com certeza. Tem coisas que a gente lembra específicas, mas tem coisas que, tipo, eu não sei se eu tranquei a porta quando eu saí, às vezes você não lembra, né? Aquela coisa, deixei o fogão ligado. Todo mundo tem isso. Aí o cara vai te perguntar, você deixou ou não deixou? Deixei, sabe? Você viu a persiana, tava aberta ou não tava? Tava, sabe? Às vezes, né? Não, é que
aquele meme lá do cara sendo investigado não, tipo, tem um cara lá no aeroporto, né, tá vendo se o cara tá ok, se não tá armado, e o cara, e vai que eu cheguei armado aqui no aeroporto, né? Eu sou inseguro nesse, às vezes, cara, se alguém me vai, onde é que você tava? Eu vou me desesperar, eu vou, meu Deus, não sei, sei lá, e com toda certeza vou me ferrar nisso aí. Total, por isso que a gente fala no podcast, né, não fale com a polícia sem a presença do seu advogado. Mesmo que você não seja culpado, mesmo que você, tipo, é testemunha, chama um advogado, amigo seu, chama alguém pra estar ali com você, porque às vezes as coisas vão saindo de controle, a gente não sabe, depois estão botando no seu pi, e você tá lá, tipo, mas eu só falei que eu tava, mas cadê seu álibi? E quando você vê, você tá e a gente vê vários casos assim, né, de pessoas que não tinha nada a ver com o rolê, depois foi provado que não tinha nada a ver, mas às vezes falou uma besteira, ou enfim, a polícia achou que era e ficou, né, tem alguma, eu não sei que investigador falou isso, ou onde que eu vi isso, mas só essa coisa que o Lucas falou, que tem muitos investigadores que querem chegar num ponto, então eu quero chegar que foi a família, então o que eu posso provar, o que eu posso inventar aqui no meio pra encaixar que foi a família, e aí como ele disse, aparece uma pegada 48, e ao invés de eles seguirem a pegada, eles pegam o resultado que eles querem e preenchem o meio, eles não seguem as pistas pra chegar no resultado, né? Azar da realidade. Não todos, tá? Se você quiser ver alguma coisa, você vai conseguir ver essa coisa, sabe? Por exemplo, existe uma notícia sobre o caso Madeleine, tá até na pauta, que é: os pais tinham uma Bíblia e estava marcado lá uma parte do livro de Samuel em que fala de uma criança morta que não vai voltar e etc. Tá, você pode ler isso de duas formas. Você pode achar que a família tá caçando consolo, olha, essa menina não vai voltar mais, mas eu vou encontrar com ela numa outra vida, ou que esses sujeitos premeditaram a morte dela e, portanto, marcaram na Bíblia um trecho que fala sobre matar alguém. Eu gosto porque a racionalidade vale para algumas coisas, então essa hipótese que a gente quer defender é razoável, mas ela não vale para outras coisas. Então, os pais se contradisseram. Tá, há de se perguntar, um casal de pais cujo filho que eles tiveram por inseminação artificial, isso é um detalhe muito importante. Então, um filho que foi muito ansiado, de muita dificuldade, desapareceu. Esses sujeitos não vão errar. Na hora do depoimento, eles vão virar robôs que vão ler o texto, sabe? A Alexa lendo o depoimento. Não é assim que a banda toca. O desespero explica incongruências. É claro, né? Que há de se convir que há uma diferença entre incongruência e mentiras abertamente. Mas algumas coisas são racionalmente explicáveis. Ok, essa pessoa está nervosa, ela teria motivo para mentir nesse assunto aqui específico. Se eu sou o autor desse desaparecimento, né, eu vou aqui desse sequestro, morte, ocultação de cadáver, eu vou marcar um trecho bíblico que fala disso. Pelo amor de Deus, né? Pô, eu vou falar que a minha série favorita é Como Escapar de um Homicídio lá, How to Get Murder? Não, né, pô? Né, tipo, tá minha lista, né, só True Crime, né, tá vendo? Cuidado aí. Mas a gente tava falando do Ed Gein outro dia no podcast, e o Ed Gein, ele gostava muito de True Crime, e ele, na época não era True Crime, né, mas ele gostava de ler livros de assassinato, ele gostava disso. Uhum. Por coincidência, ele também gostava de fazer assassinatos. Pegar corpos e ficar fazendo abajur do it yourself. Mas assim, se acontece um crime perto de mim, e aí vão falar, aquela lá, ela tem um podcast de crime, aí chega aqui em casa, os tanto de livro de crime que eu tenho nessa casa. Aí, isso não é uma prova. Olha aí, ó. O que a Carol Moreira e o Ed Gein têm em comum? Aí se você achar em um livro exatamente uma coisa circulada que, né, aí talvez faça mais sentido, mas enfim, mesmo assim não é uma prova. Eu achei que era aquele abajur ali no fundo da Carol que eles tinham em comum. Esse aqui foi uma perninha. Esse abajur cor de carne que tem ali atrás da Carol. Eu amava essa música, gente. Gente, vamos pra frente agora, porque em 2008, naturalmente, o caso se encerra sem evidência nenhuma, né? Infelizmente, né? Mas a família continua nativa, principalmente por meios privados, né? Você vai ter diversos investidores ou pessoas ricas, aristocratas, interessadas na justiça, ou seja lá o que for, ou talvez até em, sei lá, ganhar alguma coisa
de fama com relação ao caso, sei lá. Mas essas linhas investigativas vão continuar em off até que o caso é novamente reaberto, né? Inclusive aí com a Scotland Yard pegando, né? Então, em 2008 ele se fecha. Nesses últimos anos pra cá, em 2011, abriu-se um próprio inquérito à Inglaterra e que também houve uma reabertura aí também da polícia portuguesa, né? Inclusive divulgando aí uma progressão de idade, né? Com um computador, né? É bem interessante, né? Tentando prever, caso Madeleine esteja viva, como é que ela se pareceria, né? Com o passar dos anos, né? Vamos falar que é uma criança que sumiu com 3 anos de idade, né? Ela vai estar muito diferente. Em 3 meses já vai estar muito diferente, sabe? Assim. Criança cresce que nem... Meu Deus. Exato. Bem, a gente pulou aqui um pouquinho do Robert Murak, que ele foi um dos principais suspeitos no caso, mas ele foi descartado mais pra frente, porque ele tinha álibis e tal. Mas é interessante porque é bom mencionar que qualquer pessoa que fosse ligada a esse caso como suspeito, teve a vida completamente destruída, né? Esse cara, por exemplo, ele perdeu o emprego, né? Teve o carro destruído. Tocaram fogo no carro do cara. Exato, né? Coisas nesse sentido e tal, né? O que leva a gente pra essas novas evidências, né? Porque você vai ter esse alemão. Jay, você ficou sabendo dessa história? Você pode contar pra gente? Posso contar sim, porque eu fui a fundo, porque eu não tava entendendo quem ele era, o que foi que aconteceu, como que chegaram nele, o que tá acontecendo. Primeiro que a gente não tem provas, não tem evidências, a gente só tem provas circunstanciais. Ou seja, dá pra colocar ele ali em algum momento, mas não necessariamente a gente achou DNA. Na verdade, o celular dele deu um ping, mais ou menos no horário. O que é ping? É o barulho da caixa materna. É o sinal do seu celular, ele deu um tava lá. Ele tava lá na hora, na Praia da Luz. Exatamente. E quem é ele, né? O nome dele é Christian Bruckner. Ele já tem condenações por abuso sexual de menores, roubos, tráfico de drogas, invasão de propriedade privada, incluindo, adivinhe, hotéis. Quando a equipe de investigação divulgou informações, ele divulgou informações sobre 2 veículos que esse acusado, ele tinha acesso durante o período que a Madeleine desapareceu. Que era uma van, eu não sei se vocês chegaram a ver essa van, ela é uma van que chama muita atenção. Ela é branca e amarela e também tem um registro de um outro carro que é um Jaguar, que tem uma matrícula alemã, né? Que ele tá lá registrado pela Alemanha. Ele tava ali morando nessa van em abril e maio de 2007, ao redor da Praia da Luz. O detetive da Scotland Yard, o Maxwell Cranwell, um dos homens responsáveis pela investigação, ele informou que esse suspeito transferiu um dos carros para o nome de uma outra pessoa no dia seguinte do desaparecimento. Ele vendeu o Jaguar no dia seguinte, nada suspeito, né? Bizarro. Pois é. E outra coisa, ele tinha alugado um terreno perto da cidade de Hanover. Pra quem não conhece, tem um serial killer muito famoso lá, que é o Vampiro de Hanover. Então, se você quiser dar uma pesquisada, essa cidade é famosa. Na Alemanha também. No mesmo ano que a Madeleine desapareceu. O vizinho do terreno, ele disse que o Christian, ele queria fazer um isolamento térmico em uma cabana no porão que tinha no local e que chegou a achar as atitudes desse cara meio estranhas. O vizinho, ele saiu de férias em julho, só que quando ele voltou em agosto, não tinha mais sinal do Christian ali, nessas estruturas que ele estava montando. Daí é que acontece que, em maio de 2021, a polícia alemã divulgou que estava perto de resolver o caso e que tinha a convicção de que a Madeleine tinha sido morta já em Portugal. E é aí que eu fui um pouco atrás. Como é que a gente descobriu esse cara e como é que a gente descobriu que o celular dele tinha dado sinal de vida na região, no horário em que ela tinha desaparecido? De acordo com um artigo do The Sun, depois eu peço pra Nandinha linkar tudo que eu vou falar agora. Eu tenho vários artigos que eu achei, daí caso vocês quiserem dar uma lidinha, eu vou pedir pra Nandinha linkar no post. De acordo com esse artigo do The Sun, lá em 2017, quando fez o 10º aniversário do desaparecimento da Madeleine, várias notícias começaram a aparecer, tanto que me lembrou um pouco do Andrei falando que parece que de ano em ano ele via notícias da Madeleine, porque toda vez que tinha o aniversário de desaparecimento dela, aparecia essas notícias
notícias pra ver se conseguia achar alguma coisa de novo. Foi justamente no 10º aniversário, né? No 10º aniversário. Daí o que aconteceu? Ele tava num bar com um colega na Alemanha e quando ele viu a notícia, ele falou assim pro colega dele: olha, eu sei o que aconteceu com essa menina. Daí o colega: eita, como assim você sabe o que aconteceu? Não foi um eita. Provavelmente foi papo de bêbado. Ele falou, oh my God. Não, na minha cabeça foi eita agora. Eu acho que o eita rolou no que a Di vai falar agora. Mas beleza. Tá bom, então. Ele pegou e falou assim, logo em seguida, ele falou assim, olha, eu consegui raptar essa garota depois que eu stalkeei, depois que eu persegui ela e observei a família dela por 4 dias no resort. Então, tudo que a gente tava falando mais atrás tava batendo o que ele tá falando. E logo em seguida que ele falou isso, ele mostrou um vídeo dele mesmo estuprando uma mulher, possivelmente uma mulher da qual hoje ele tá cumprindo pena. Ele tá na prisão da Alemanha, tá? Porque ele tá cumprindo pena de estupro de uma mulher que foi em 2007, também em Portugal, no mesmo local, só que ela tem quase 70 anos. Ela é uma mulher muito mais velha. Ela tinha 72 anos. 72 anos. Ela era uma mulher muito mais velha. Por isso que ele tá preso, por causa do estupro dessa mulher. E foi assim que eles conseguiram fazer essas duas ligações, porque o colega falou o grande eita e falou assim, não dá pra eu conviver com essa informação, eu vou ter que falar com a polícia. Então ele foi lá e falou com a polícia e foi aí que eles chegaram no Christian. Só que daí o que acontece? Esse não é necessariamente o único caso de assassinato que ele tá envolvido, tá? Suspeita de assassinato, porque ainda não conseguiram linkar com a evidência concreta. Gente boa o sujeito, hein? Puta merda. Só piora, tipo, de todos esses minors, de todos esses crimes que a gente fala como menores, né, de roubo, de abuso, etc., ele tem outras coisas nas costas dele. Por exemplo, em 2015, teve o desaparecimento de uma garota na Alemanha chamada Inga. Eu não vou me atrever a falar o sobrenome dela, porque eu não sei alemão, então peço desculpa. Ela tava num churrasco da família, ela tava arrumando a mesa, quando de repente o pai dela sente falta por ela. Mas sente falta dela em questão de, tipo, minutos, não é muito tempo. Então eles passam quase 45 minutos procurando pela garota. Quando eles não conseguem achar a garota, eles acionam a polícia. E depois de muito tempo procurando, não conseguiram achar ela. E o Christian, naquela época, morava perto da família, só que só depois ele foi associado a esse desaparecimento. Quando conseguiram fazer esse link, em 2016, eles foram lá ver o local onde o Christian estava morando, aquele local que ele estava com a van dele. E eles começaram a cavar as coisas, analisar as coisas que ele tinha. Depois de uma semana procurando algo relacionado a Inga, eles começaram a escavar a propriedade e eles acharam um corpo de um cachorro enterrado, que era o cachorro dele. Só que junto com esse corpo do cachorro enterrado, eles acharam muito material relacionado ao abuso sexual de crianças. Eles também acharam roupas de banho de crianças junto com tudo isso. Só que eles ainda não conseguiram conectar com o desaparecimento da Inga ou com o desaparecimento da Madeline. Quando o Christian foi associado definitivamente ao caso da Madeline, lá em 2017, o caso da Inga, que não é bem fechado, eu não sei como funciona é que a gente sempre fala muito de casos americanos, mas na Europa não tem um cold case, mas também eles não fecham o caso. O caso dela estava meio ali amortecido. É um stand-by, né? Fica ali, um stand-by. Isso. Stand-by. Em português do Brasil seria sobreestrado. Ele vai pro fim da fila. É o termo científico. Sobreestrado. Ele vai pro fim da fila. Eu vou adicionar no meu dicionário, no meu vocabulário pra falar agora essas coisas. Muito obrigada. Então, ele tava ali amortecido e ele foi reaberto por causa do caso da Madeline. Só que a gente ainda não tem nada concreto de fato. E detalhe, não obstante da Madeline e da Inga, eles conseguiram associar, quando eu digo associar, é que o modus operandi, desculpa, Carol, o modus operandi é muito parecido com esses outros casos de crianças desaparecidas. Não tinha uma parada também que ele tem um perfil, uma coisa com crianças brancas e loiras? Eu me lembro de alguma coisa nesse sentido, assim, né? A Inga é muito parecida com a Madeline. Ela é loirinha, assim. Que é bizarro. Mas o caso que eu vou falar agora é de um menino. Ele desapareceu em 1996, também em Portugal. Se eu não me engano, eles estavam na praia, estavam tomando banho, e de repente só achou as roupinhas dele e nunca encontraram o corpo do garoto. Eu acho que o que tá aí a gente nunca encontrar o corpo dessas crianças. A gente não sabe o que aconteceu com essas crianças. E em Portugal, né? E tem mais um outro caso que é muito parecido
como o Christian opera, que é na Bélgica, e a gente ainda não conseguiu linkar. Então, aí isso tudo foi em 2020, agora em 2021 estão dizendo que com quase toda certeza foi ele que cometeu esses crimes. Duas coisas que eu tiro disso tudo, que foi falado até aqui. Primeira, não leve crianças pra Portugal. E a segunda delas é que a Jay, ela participa mesmo, porque ela fala, a gente não conseguiu descobrir, nós não fechamos o caso. Ela realmente participa, ela veste a camisa, assim. Por favor, eu quero um distintivo da União Europeia pra essa mulher, por favor. Ela tá claramente envolvida aí na investigação. Da polícia judiciária. Polícia judiciária. Perfeito. Cara, Jay, eu acho que você conseguiu dar bastante claridade pra essa questão, assim. Mas eu não posso deixar de falar que é um pouco incômodo, né? A gente não ter algo substancial ainda, né? Diz o promotor que tem, né? O promotor alemão, ele fala. Quem quiser saber mais, inclusive, tem um vídeo no YouTube da Netflix que a gente fez. A gente tem uma sériezinha lá que chama Além do Crime. E a gente explicou tudinho do Christian Bruckner, a gente explicou tudo desse caso, as outras crianças e tal. Fui fazer meu merchan e esqueci o que eu tava falando. Promotor alemão. Ah, o promotor alemão, ele falou da outra vez que eles começaram a investigar o Christian, eles falaram, eu tenho plena convicção, mas eu não posso falar. Não sei o que, achei não sei o que lá, tenho certeza que a Madeleine morreu em Portugal, mas eu não vou falar por quê. E aí a família até ficou puta com ele, porque o cara fica falando que a menina morreu, que não sei o que, e não fala por quê, não fala nada. E eu acho que ele deve ter os motivos dele, né, pra não, enfim, pro advogado dele não fazer nada, whatever. Mas aí, de novo, recentemente, agora, acho que semana passada, ele falou de novo alguma coisa. Eu tenho certeza, achamos mais coisa aqui. O que? Não vou falar, né? E, inclusive, tem uma história super estranha que ele falou que mandou uma carta pra família avisando, não sei o quê. E aí a família, eu não recebi carta nenhuma. Que porra é essa? A família falou que não recebeu. E foi outra família, né? Mandei pra família errada. Pô. Sei lá. É até uma coisa que eu ia perguntar pro Lucas, por exemplo, porque tem um caso de duas meninas nos Estados Unidos, agora esqueci o local, esqueci o nome delas, eu peço perdão, que tá ainda decorrendo, é o caso do Down the Hill, do cara que ela conseguiu filmar no Snapchat, Down the Hill, e que a gente tem poucas informações no público. E creio que a família tenha poucas informações. Por quê? Para não vir informações erradas de outras pessoas e não bater, né, com o crime de verdade. Eles retêm essas informações para que eles consigam achar a pessoa de fato. É porque quem tem que investigar é a polícia, né? É bom lembrar isso, gente. Por mais que a gente adore e tal, quem é treinado pra investigar é quem investiga, né? Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Tem um tempo que eu fico puta quando eu tô no G1, sei lá, e faço a bobagem de ler os comentários. E aí tem alguém dizendo assim, a gente não tá sabendo de nada, a polícia não conta nada pra gente. Fazendo por que a gente tem que contar alguma coisa pra você, chegar? O cara tá comentando com a cadeira de plástico na calçada. Tá fazendo esse comentário. Fumando um cigarro, né? Só pra contextualizar o que a Jane falou, é o Delphi Murders, né? Que foi o caso da Abigail e da Liberty, que desapareceram em Delphi, Indiana, nos Estados Unidos. Então, daí eu queria que o Lucas principalmente trouxesse essa visão de que a gente tem que ter, de que a gente não precisa saber nada, entendeu? Que a gente só vai dificultar o trabalho da polícia, porque eu também vejo muita gente falando, mas a gente não tá sabendo essas atualizações. Tipo, a polícia deve saber, mas esses motivos ainda não estão fora na mídia, porque precisa de ter uma conclusão concreta, porque a gente já tá cansado de ter conclusões de pessoas que não cometeram crime e que foram julgadas erroneamente, né? Deixa eu só fazer uma correção, o corpo delas foi encontrado sim, tá? Elas desapareceram, mas foi encontrado o corpo. Eu acho isso bizarro, assim. Primeiro, vou começar antes de te responder, vou colocar a minha opinião polêmica. Eu acho que o promotor alemão, que eu anotei o nome em algum lugar aqui... Hans Wollner. Isso. Claro que é Hans. Alemão, né? Tem que ser, né? Obviamente, né? Hans Christian Wollner. Eu acho que ele é um falastrão. Assim, se daqui a uns dias a gente descobrir que ele não tinha nada na manga e ele estava tentando colar uma hipótese razoável, eu não vou ficar surpreso, sabe? Tipo, porque esse negócio eu mandei uma carta pra família. A família não mandou, não. Você mandou pra Portugal? A gente é inglês, eu não sei se você sabe. Mandou lá pro apartamento alugado, né? Mandou pra lá. Não, mas foi aí que ela desapareceu, pô. Aí
vai falar, não, o Christian B, né, ele foi preso por uma bobagem, assim, ele foi preso por tráfico, aí depois conseguiram colar nele, colar, é jeito de falar, né, mas conseguiram implicar ele no estupro da idosa. Mas esse teve DNA, né? Então teve DNA. Sim, não, ele foi implicado. Por isso que eu substituí o colar por implicar, porque ele de fato tá lá. O da senhorinha teve DNA. E aí agora estão tentando colar mais coisas. E eu acho que o promotor, é importante lembrar que é um promotor de uma cidade interior também, né? Não é um promotor de Berlim, né? É um promotor de uma cidade pequena, e aí eu acho que ele tá, como o Keller citou várias vezes, querendo fazer a fama em cima do caso. Então eu já olho isso com suspeita. Mas isso é radicalmente diferente de não dar informações, porque dar informações atrapalharia a investigação, sabe? Porque a informação que devia ser evitada, ele já deu. Tipo, a gente tá convencido de que é o cara, mas não vou dizer por quê. Aí por que ele falou semana passada de novo, então? Sabe, Aí ele aparece semana passada. Achamos mais coisa. Não vou falar o quê? Vai trabalhar, sabe? Porque ele quer seguidores no Instagram, tenho certeza. Exato. Dá uma olhada lá no Instagram dele, que deve ter aumentado. Isso pra mim é um sinal de que, velho, você, sabe, alguém aqui já deve ter jogado baralho, sabe? Isso é o grito do truco, sabe? O cara que mais grita no truque é o que tem menos coisa na mão, sabe? Aí eles goelam, e não tem. Aí ele fica dizendo, a gente tá convencido da culpa dele, mas não vou dizer por quê. Porque a expectativa é que alguém escorregue e ele diga, olha aí, apareceu. Então, eu já vou aí pedir pra vocês irem pra considerações finais, mas eu queria adicionar isso mesmo, Lucas, porque, de fato, um caso que foi tão moroso, que a família sofreu tanto, que teve tanta gente se aproveitando dessa história, eu acho que soa uma péssima estratégia, porque não precisa publicidade pra coletar recursos. Se a investigação tá andando e eles estão achando coisa, eles têm que ficar quietos até de fato ter alguma coisa que faça sentido, né? Não ficar fazendo soa realmente uma certa picaretagem aí, e como eu falei, é preocupante ainda não ter uma coisa substancial. Por mais que o cara possa ter sim ser um criminoso, né? Talvez não desse caso, mas talvez de outros, né? Que também é o tipo de coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? Ele ponto. Já está condenado e cumprindo prisão. Fechou. Não precisamos dizer ele é um suspeito de cometer crimes. Não, ele cometeu. Mas no caso, se ele tá ou não ligado com a Madeline, né? Aí ele é suspeito. Na Madeline ele é suspeito. Mas é interessante porque esse outro caso que ele tá preso atualmente, ele foi condenado acho que só 7 anos. Então, assim, ele não vai assumir outro crime, tipo, confessando. Não. Porque se ele já tivesse preso, sei lá, pra ficar o resto da vida lá, talvez ele confessasse se fosse verdade, né? Realmente foi ele. Mas não é o caso. Então, eu acho que a polícia vai precisar, sim, de provas físicas, evidências mais claras que conectem ele ao caso da Madeline, senão esse cara vai sair solto. E quando a gente faz uma meta-análise de casos, assim, você percebe muito claramente momentos de casos, em geral. Esse caso, passados o quê? Já são 14 anos, né? Passados 14 anos, já não é mais tempo de dizer assim, vamos pegar. É aquela hora em que você só aparece publicamente para dizer assim, pegamos esse cara aqui, olha aqui, ó, no saquinho de evidência número 22, está aqui o DNA dele no local, a alçada da criança, lembrando que, por exemplo, né, vamos lembrar de Elisa Samúdio, você não precisa de um corpo para testar a ocorrência de um homicídio, por exemplo. Então, já passou do tempo, sabe? Já passou o tempo da galhofa, da publicidade, do aparecimento. É a hora de aparecer com o caso resolvido. Por isso ainda eu olho para esse cara com uma certa má vontade, sabe? Porque me parece que ele é o novo Amaral lá. O novo Gonçalinho. Eu fico feliz que é o Lucas falando, porque ele tem propriedade. Vai a Jane falar isso, tô na rua. Gente, é isso. Queria muito considerações finais de vocês. Marcos, cara. Cara, minha consideração final aqui eu trago duas, assim, que eu gostaria muito que fosse resolvido esse caso, porque pelo sofrimento da família, por tudo aquilo que acompanhou e porque é o caso de uma criança e é sempre doído, é sempre embaçado, né? A gente fez aqui a gravação sobre o caso Evandro, foi uma coisa muito pesada, muito tensa, então qualquer coisa que me associa a esse rolê com criança já me mexe muito. Então eu gostaria muito que fosse verdade algumas dessas linhas, que a gente tivesse alguém realmente responsável, que um dia eu acordasse de manhã e tivesse uma notícia no Twitter de que foi pego sem muito alarde, encontraram, a criança tá viva,
viva, a mulher agora deve estar com, sei lá, 17 anos, já 16 anos deve ter a menina. Então, tá viva ou não tá, mas só pra dar um fechamento, porque o problema é não conseguir dar fechamentos nas coisas, o que é muito difícil. A gente tá vivendo um momento de pandemia agora e é muito difícil a gente não conseguir fechar isso. E a outra questão, que não tem tanto a ver com o caso assim não, mas eu gostaria de trazer, porque hoje eu tava dando um curso específico e a gente contou um mito de Orestes, né, que é um mito grego sobre a variação, sair da justiça poética grega de vingança para ir para uma justiça lógica, humana, racional, né? Então eu acho muito louco, porque mesmo que a gente fique apaixonado, querendo resolver, cheio de certezas às vezes, e querendo fazer justiça com as próprias mãos, que é uma coisa muito comum em Terra Brasilis, a gente pensar nisso, para tomar um certo cuidado, né? Tecnicamente, existem pessoas com mais competência do que o Keller para fazer determinadas coisas, né? Mesmo que você desconfie da competência, ou mesmo que tenha outros problemas, é sempre complicado se você for seguir só pela paixão para fazer algo, para tomar determinadas atitudes, mesmo quando envolve um crime tão hediondo e uma situação com crianças, que a gente quer resolver, nem que seja uma própria paulada, né? Então dá uma respirada, dá uma pensada também, é uma coisa boa pra gente não acabar cometendo um crime tentando resolver outro, né? O número de criminosos no mundo continua o mesmo. E lembrando que, né, que se a gente colocar, mesmo uma pessoa criminosa por outros crimes, a gente associar a crimes que não são delas, isso só que significa que o criminoso real não foi pego, né? Por mais que você possa sentir-se satisfeito, vamos colocar assim, né? Justiçado. Exatamente. Jay! Eu vou na mesma linha do Keller, mas eu vou direcionar esse finalzinho do Keller, que é sobre o que você posta na internet e como isso pode ofender muitas pessoas que leem, principalmente quando é um caso de assassinato ou desaparecimento de crianças. Por favor, primeiro, tenha mais atenção com as suas fontes, de onde você lê, de onde você vê as coisas, e o que você vai dizer, a gente precisa entender que a internet é um fenômeno da globalização. Todo mundo tem acesso, todo mundo tem contato. O que você vai dizer vai cair na mão do pai ou da mãe e ele lê aquilo naquele momento de angústia, preocupação, não sabe o que aconteceu, pode ser muito problemático. Mas o que você tá falando? Não entendi o seu ponto. É que eu tô falando, por exemplo, da questão de acusar os pais, né? Começaram a acusar os pais e, na verdade, seguiram por uma linha muito errada. E isso acontece até hoje pelo fato da gente ter mais internet. A gente tem o caso agora da Tristan Bale, que ela foi morta e viralizou na internet e o caso ainda nem fechou, sabe? E isso é muito problemático. Isso aconteceu no caso da Marilyn. E só agora a gente ainda não tá quase lá, quase conseguindo fechar. Então tomem um pouco de cuidado, né, com o que vocês repostam e o que vocês falam sobre coisas não concluídas. Perfeito. Lucas, meu querido, considerações finais aí. E alertas aí, por favor. Acho que deve ser uma boa pra gente dar mensagens aí pro ouvinte. Boa. Cadê o conselho do He-Man, por favor? Com o Lucas. Fale com o policial. No episódio de hoje aprendemos que, gente, coisa mais importante de todas, e eu vou morrer repetindo isso, que é, em caso de desaparecimento, não tem que esperar 24 horas, 48 horas. Isso é coisa de filme mal dublado da sessão da tarde. Percebeu que a pessoa está desaparecida, comunica imediatamente. A gente tem uma lei desde março de 2019, que a gente está tentando fazer ela funcionar full, que já permite a notificação instantânea e tem uma série de atividades imediatas para serem tomadas, sabe? Às vezes essas horas que você espera para comunicar à polícia vão cobrar um preço muito caro depois. Segunda coisa, o caso da Madeleine hoje, ele tem duas acepções, né? A polícia alemã diz que o caso é um caso de homicídio com ocultação de cadáver, então o Christian matou e escondeu o corpo dela, e a polícia inglesa ainda sustenta que é um caso de desaparecimento, né? Então a divulgação, por exemplo, da foto envelhecida da Madeleine, apesar de já ter um bom tempo, foi uma iniciativa da polícia inglesa. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque, pegando um gancho do que a Jay falou, tem a família lá atrás, né? O grande mal do desaparecimento de todos, aí para crianças e adultos, é porque quem fica não sabe o que aconteceu, né? Quando a gente vai conversar com familiares, ele diz assim, puxa,
eu preferia que tivesse morrido, porque eu tinha enterrado e a minha vida tinha seguido, né? Eu tô 24 horas por dia, 24/7, esperando alguém bater na porta e falar, olha aqui, sua filha, achamos, né? E aí a gente pode lembrar, por exemplo, um caso super famoso no Brasil, que foi o caso Pedrinho, de Brasília, Goiás, que foram 17 anos para o caso ser resolvido, com o garoto localizado vivo, né? Então, é importante ter isso assim em mente para a gente não dizer assim, já morreu, segue sua vida, esquece isso, né? É muito fácil falar quando a gente não tá lá, não é na gente que tá faltando um pedaço. Demais, obrigadíssimo pelo convite, né? Espero que possa ter contribuído, possa estar contribuindo aí com essa pauta. E é isso, valeu. Perfeito. Lucas, muito obrigado aí pela sua participação. Carol, considerações finais. Cara, eu ia falar um pouco disso que o Lucas falou, assim, de que quando alguém morre, óbvio, é muito triste, não tô falando que não é, mas quando alguém desaparece, deve ser um vazio, uma coisa estranha, porque é isso que ele falou, você não sabe se a pessoa tá viva, se morreu, o que aconteceu, onde foi, se foi torturado, se não foi, eu acho que isso deve ser bizarro de você sentir, porque ele falou isso, a gente não segue com a vida, sabe? Então, casos de pessoas desaparecidas são muito tristes porque não tem um fim, né? Nunca acaba, às vezes a pessoa fica desaparecida pra sempre. E a gente nunca soube o que aconteceu. E essa dúvida, eu acho que deve ser surreal, assim, não tenho nem como medir ou pensar. Então deve ser muito triste mesmo. O próprio caso do Evandro, né? E das crianças desaparecidas no Paraná. Aqui no Brasil tem muito caso, né? Infelizmente. Então é muito triste mesmo. E quem quiser saber mais do caso, vá assistir lá o A Lei do Crime no YouTube da Netflix, que é a nossa sériezinha. E também pode ouvir o Modus Operandi, esse podcast que fala de crimes reais, que é comigo e com a Mabê, minha sócia e parceira. E a gente ama falar de crimes e em breve teremos o nosso livro, se Deus quiser. Tô trabalhando muito pra isso, não aguento mais escrever esse livro. Inclusive, se Lucas quiser conversar comigo depois pra trocar uma ideia, vai ser ótimo pro livro. E é isso, obrigada, gente. Perfeito. Carol, Lucas, muito obrigado pela participação de vocês. Reitero os alertas que o Lucas e a Carol fizeram. Reitero também a qualidade do Modus, que é muito maneiro. Eu vou deixar todos os links aí no post para vocês conhecerem, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Assim como eu gosto muito do trampo da Carol, acompanho ela desde sempre. Mas não sou fã, porque pra ser fã, as pessoas... Creepy. Exato, né? Eu não tô te perseguindo. Eu não sei que você mora em Pinheiros. Eu não sei dessas informações. Não tirei um print da sua tela e tô aqui passando a lápis em cima os detalhes. Exato. Então é isso, gente. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. E é aquilo. Não olhem para trás. mundofreak.com.br